João capítulo 2, e nós leremos os 11 primeiros versículos, continuando assim as nossas exposições do Evangelho de João. Amém? João capítulo 2, versículo 1. Essa é a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Oremos. Pai, a tua palavra foi lida aqui, Senhor, e nós sabemos que a tua palavra, ela é totalmente inspirada por ti, ela nos foi dada de presente para o nosso crescimento espiritual, primeiramente para a nossa salvação, e depois também para nosso crescimento espiritual, para fortalecimento da nossa fé, para nossa correção, para admoestação, para que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, Pai. Nós confiamos nessa verdade e pedimos que esta verdade se torne manifesta aqui esta manhã, enquanto expomos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando aqui uma coisa que nós falamos logo no início das exposições do Evangelho de João. No início das exposições nós dissemos que João ele tinha um objetivo, o apóstolo João ele tinha um objetivo em escrever este relato. Ele disse assim no finalzinho de João capítulo 20: Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. O objetivo de João, ele é apologético, por assim dizer, é o objetivo de defender algo a respeito da fé, de que Jesus ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e por isso tudo aquilo que nós lemos no Evangelho de João tem que ser lido com esta lente, pensando, como é que João está tentando me provar que Cristo é o Filho de Deus quando escreve isto? Este é o objetivo de todo o livro, dos 21 capítulos do Evangelho de João. Nós encerramos na semana passada o primeiro capítulo de João. No primeiro capítulo, como eu já havia dito aos irmãos, os primeiros 18 versículos eles ainda não entraram na narrativa, por assim dizer. São uma espécie de introdução. É impressionante como você consegue encontrar nos 18 primeiros versículos de João, desde quando ele começa a falar, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, até o finalzinho de uma pequena introdução ali do testemunho de João Batista. Todos os temas que serão abordados em todo o livro são de alguma forma pincelados ali. E aí no versículo 19 do capítulo 1 começa a história, o dia 1 da história que é contada por Jesus. No dia 1, escribas e fariseus são enviados, judeus de Jerusalém são enviados para questionar João Batista a respeito de sua pregação. No dia 2, Jesus passa por João Batista aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia 3, mais uma vez, João Batista aponta para Jesus e diz: aquele ali é o Cordeiro de Deus, desta vez falando com alguns de seus discípulos, os quais acabam indo seguir Jesus após ouvirem este relato. E o capítulo 1 de João acaba com uma conversa entre Jesus e Natanael, depois uma conversa entre Jesus e o restante do pessoal que andava com ele, a respeito de como seria manifesto no ministério de Jesus anjos subindo e descendo do céu a serviço do reino, para que os propósitos de Deus fossem
consumados. E aqui nós entramos, a partir do capítulo 2, em uma nova fase do Evangelho de João. Uma fase que vai agora do capítulo 2 até o capítulo 12. E esta é a fase em que Jesus dá testemunho de si mesmo. No capítulo 1, os discípulos deram testemunho de Jesus. No capítulo 1, João dá um testemunho de Jesus na introdução, quando diz que Jesus é o Verbo eterno que estava com Deus e era Deus desde a eternidade passada. João Batista dá testemunho de Jesus. Mas agora, a partir do capítulo 2, Jesus começa a dar testemunho de si mesmo. Ele se torna, digamos assim, o protagonista, entre aspas gigantes, porque ele sempre o é, né? Mas ele se torna aqui o principal agente do seu testemunho. Ele começa o seu ministério público, começa a fazer milagres para que as pessoas viessem a crer nele. E especificamente no Evangelho de João, 7 milagres são registrados como testemunho público para que as pessoas cresçam em Jesus. O primeiro milagre, nós falaremos dele hoje, capítulo 2, transformar água em vinho. O segundo milagre, ele cura um homem que estava morrendo no capítulo 4. Ele cura um homem paralítico no capítulo 5. Ele multiplica pães e peixes no capítulo 6. Ainda no capítulo 6 ele anda sobre as águas. No capítulo 9 ele dá vista a um cego. No capítulo 11, o pináculo dos milagres de Jesus ali, que foi comentado pelo pastor hoje na escola bíblica. A ressurreição de Lázaro. E aí dali para frente, entramos em uma outra fase ali do livro, não é? E hoje, o primeiro milagre que Jesus fez em público, é disso que nós falaremos. Então eu gostaria que os irmãos me acompanhassem aí na leitura do versículo 1, tá? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Percebam que o Evangelho de João ele tem esse objetivo de ser bastante cronológico, né? 3 dias depois do quê? 3 dias depois daquela conversa de Jesus com Natanael, né? Nós estamos aqui ou no 6º ou no 7º dia dos registros do Evangelho de João, pela matemática no 6º, mas existe uma discussãozinha ali se é o 6º, enfim. 3 dias depois daquela conversa, correto? 3 dias depois daquela conversa houve um casamento, e ali, né, Maria foi convidada para esse casamento. O casamento era em Caná da Galileia. Caná da Galileia é uma cidadezinha pequenininha, ali próxima de Nazaré. Lembram quando eu disse semana passada que Nazaré era uma cidade já muito pequena? Que o estádio do Maracanã tinha uma extensão 6 vezes maior do que a vilazinha de Nazaré, e que ali morava menos gente do que a menor cidade do Brasil, que é Serra da Saudade, em Minas Gerais. Nazaré já era minúscula. E eles saíram de Nazaré para ir numa festa em um outro lugar, ainda mais minúsculo, Caná da Galileia. Nazaré e Caná da Galileia, por estarem muito próximas, eles tinham muito conhecimento do que acontecia ali, eram cidades pequenas. Provavelmente esse casamento foi de algum familiar de Jesus, nós não sabemos, é uma grande possibilidade, principalmente porque Maria parece ser uma das responsáveis pela festa, que ela parece ser alguém que está ajudando ali na festa, pelo fato de João fazer questão de dizer que Maria, ela foi convidada para aquele casamento, né? Caná da Galileia e Nazaré seria tipo Cotia, Vargem Grande, né? O que acontece aqui a gente sabe, o que acontece lá deságua aqui, aconteceu em Vargem Grande foi Cotia. É mais ou menos assim, correto? E um casamento ali, por já ser um evento importantíssimo para a tradição judaica em si, acontecendo em uma cidade pequena seria ainda um evento ainda maior. Era um grande evento. Este casamento era um grande evento naquela região. Não era algo que passaria desapercebido para nenhum dos moradores ali. Maria foi convidada para essa festa, e no versículo 2 nós lemos que Jesus também foi convidado, junto com seus discípulos. Discípulos, então, a essa altura, desde aqueles 3 dias anteriores em que Jesus chamou os primeiros, já estavam andando com Jesus para cima e para baixo como seu rabi, como seu mestre. E foram eles para o casamento. O versículo 3 diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Vamos dar uma atenção especial para esse versículo. Vejam, uma festa de casamento na cultura judaica, ela poderia durar até 7 dias. Era uma senhora festa, né? Era uma festa extremamente importante. E aquela festa, ela era o culminar de algo para que o noivo vinha se preparando há mais ou menos um ano. O noivo já estava se preparando o terreno, preparando o seu trabalho, preparando o local onde ele moraria com a sua noiva, já tendo fixado um noivado, que era já um relacionamento que era segurado pela lei. Você só podia romper um noivado na cultura judaica com divórcio. Hoje noivo
Hoje noivo e namorado é a mesma coisa. Noivamos. Tem perspectiva de casar? Não, é só simbólico. A gente brigou ontem, aí pedi ela em casa, noivamos. Mas praticamente tão dissolúvel quanto um namoro, um noivado hoje em dia, não é? Na época não. Um noivado na época era já um casamento não consumado. Na época um noivado era o período em que o noivo estava preparando o terreno para receber ali a sua noiva. E em preparando a festa e faltando vinho na festa, isso é um problema sério. Esse noivo provavelmente passou um recado negativo ali para quem quer que tenha percebido que o vinho havia acabado. Isso poderia causar um problema sério para ele, de não ter se preparado para a festa da maneira como ele deveria ter se preparado. Acabou o vinho, não é igual acabou a Coca-Cola, vamos tomar água. Não, acabou o vinho, ele não se planejou direito para receber a filha de uma outra família em casamento. Um evento que mostraria o quanto ele teria capacidade de prover para ela. Acabou o vinho. Era um problema sério. E aí Maria se vira para Jesus e diz a ele: eles não têm mais vinho. Fica uma pergunta meio enigmática, que o texto não nos diz, mas nós podemos traçar algumas inferências, de por que Maria foi até Jesus. Alguns dizem que ela já esperava que ele fosse fazer algum milagre. Mas isso é improvável, porque até então Jesus não havia feito nenhum milagre. E aí quando vocês estiverem conversando sobre isso com céticos da Bíblia, eles provavelmente vão te dizer que no Evangelho de Tomé, não, Jesus já tinha feito milagre quando ele era criança, né? E não, isso são histórias inventadas que os críticos da Bíblia gostam de dizer que a gente deixou de fora da Bíblia porque aquilo não tem a ver com a nossa fé. Mas não, até então Jesus não havia realizado ele mesmo nenhum milagre público, nenhum milagre, ele não havia começado ainda seu ministério público, certo? Maria, provavelmente como sendo uma das pessoas que estava ali ajudando na festa, no momento em que ela teve falta de alguma coisa e não sabia o que fazer, ela foi recorrer à pessoa que era responsável por ela. A essa altura, José, o pai de Jesus, provavelmente havia morrido. Nós não lemos mais a respeito de José na Bíblia após o acontecimento de Jesus discutindo com os mestres quando ele tinha 12 anos no templo, lembram disso? Aquele, cronologicamente, é o último momento da Bíblia que nós sabemos de José. Dali para frente... Obrigado, irmão. Deus abençoe. Isso aqui é lavar os pés dos irmãos. Provavelmente, então, a esta altura, José já não estava entre eles. José já havia morrido. E tendo José morrido e Jesus sendo um excelente cumpridor da lei, quem era responsável por Maria? Seu filho mais velho. Quem era seu filho mais velho? Jesus. Ela provavelmente recorreu a Jesus, e essa é a interpretação que eu mais gosto deste texto, de que ela teria recorrido a Jesus, porque Jesus era a pessoa mais óbvia para ela recorrer em alguma falta, correto? E no versículo 4, nós lemos a resposta de Jesus. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Existem várias traduções para essa frase aqui, por que a senhora está me dizendo isso? Na Bíblia de quem está escrito, o que tenho eu contigo, mulher? Na Bíblia de alguém está escrito, o que tenho eu contigo, mulher? Tem alguma versão diferente do que o que tenho eu contigo, mulher? Alguém? Tem alguma... O que está escrito? Mulher, o que tenho eu para fazer contigo. Mulher, o que tenho eu para fazer contigo. É uma estrutura grega interessante de se traduzir, né? Lógico, todas as traduções dão essa ideia de um distanciamento, mas no grego está escrito mais ou menos assim: o que entre mim e você? O que entre mim e você? Não é? O que temos em comum está na sua? É isso? Então, são várias traduções. A ideia é sempre de um distanciamento entre Maria e Jesus ali, né? O que eu tenho com você, o que entre mim e você. E aí eu sei, aí um pequeno comentário a respeito disso, eu sei que esta fala, de certa forma, foi firme de Jesus para com Maria, mas eu não gosto quando protestantes evangélicos dizem que Jesus de alguma forma foi grosso com Maria aqui para descreditar a teologia católica, né? É óbvio que Jesus não foi grosso nem desrespeitou a mãe dele aqui, porque se ele tivesse feito isso, teria quebrado o 5º mandamento, não é? Honre o seu pai e a sua mãe. Ele não, de maneira nenhuma, ele desrespeitou Maria aqui. Você não precisa dizer isso, porque eu sei que tem gente que diz isso. Não precisamos dizer isso para descreditar a teologia católica. A gente tem outras maneiras de fazer isso, correto? Jesus não foi grosso, mas ele foi firme. Ele foi firme. O que eu tenho com você? E ainda a chama no grego original de mulher, não é? O que mostra
É um sinal de respeito, é claro, é uma maneira respeitosa de falar com uma mulher, mas não é chamando de mãe. E aí por que isso, não é? Veja, irmãos, nós podemos chegar a algumas conclusões aqui. Jesus havia passado a vida inteira vivendo com a sua família e até ali cuidando com certeza de sua mãe, porque era a responsabilidade dele como filho primogênito cuidar de sua mãe na falta do pai. Até os 30 anos ele havia vivido com a sua mãe, servido sua mãe, cuidado das necessidades da sua mãe, mas agora, e nós vemos a respeito disso ao longo do Evangelho de João, era a hora de ele se voltar para o Pai. E vejam, de maneira nenhuma nós estamos colocando Jesus, Filho de Deus, não estamos colocando o Pai, o Deus Pai, no mesmo pé de igualdade de Maria, de maneira nenhuma. Mas a ideia é que ali estava acontecendo uma emancipação. O ministério de Jesus estava começando. Ele já não tinha necessariamente a obrigação de obedecer ordens da sua mãe como responsável por ele. Vejam, Jesus disse em João 5,20: eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço o jugo, o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha vontade, eu procuro a vontade daquele que me enviou, meu Pai. Ou João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, meu Pai. O Evangelho de João está focado em dizer em como Jesus estava ali seguindo os desígnios de Deus e obedecendo as ordens de seu Pai. E para que aquele ministério iniciasse de maneira plena, precisava haver uma emancipação. Precisava que Jesus saísse de sua casa, não mais tivesse essa responsabilidade de cuidar diretamente de Maria. E saibam que isso de maneira nenhuma significa que Jesus a abandonou. O que é que nós vemos Jesus dizendo na cruz para o apóstolo João? Ele dá a cruz dizendo: mulher, esse é o teu filho, João, essa é a tua mãe, cuide dela. Ele jamais a abandonou, mas sim, ele precisava naquele momento de uma emancipação. E ele fala aqui uma coisa interessante, que inclusive o pastor Rômulo até comentou hoje na escola bíblica: não é chegada a minha hora. E como ele bem comentou, todas as vezes que Jesus fala sobre sua hora, ele está falando sobre a obra consumada aqui na terra, sua morte na cruz, em obediência ao Pai. Ele fala sobre a hora dele não ter chegado em diversas ocasiões, até João capítulo 13, quando ele diz que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E também quando ele faz a sua belíssima oração sacerdotal em João 17, ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Esta hora era uma hora para a qual ele estava indo em obediência aos desígnios do Pai. Então faz todo sentido que ele virasse para sua mãe e dissesse: a minha hora não chegou, eu estou aqui em obediência ao Pai. O ministério de Jesus consistia em fazer a vontade do Pai, e a consumação da sua obra aqui na terra era a hora da mais gloriosa obra, sua morte e sua ressurreição. Não que Jesus não tivesse sido obediente ao Deus Pai até aqui, ele era, mas até aqui a vida dele era dedicada à sua mãe, a cuidar da sua família, a prover para o seu lar como marceneiro. Mas daqui para frente aconteceu a emancipação. E Maria, como mulher piedosa e santa que era, tendo entendido o que Jesus fala, o que acontece no verso 5, ela então falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Olha que interessante. Ela manda que eles fizessem aquilo que Jesus mandasse. Presta atenção na invertida. Maria, que provavelmente era uma das responsáveis por ajudar na festa, foi até Jesus para pedir a ele um auxílio para como resolver aquela situação, aquele problema gerado. E quando Jesus mostra para ela que ele não necessariamente tinha mais aquela submissão a ela, ela pega a resolução do problema que ela tentaria resolver com a ajuda de Jesus e conduz o problema diretamente a Jesus. Façam o que ele disser. Façam o que ele disser. E aí eu sei que pelo fluxo do texto parece um pouco estranho que num primeiro momento tenha parecido que ele não ia fazer nada, certo? Não parece? Mulher, o que tem? Acabou o vinho. Que tenho eu contigo? Mas aí houve uma invertida. Quando ela conduziu o problema até Jesus, então ele decidiu fazê-lo. Irmãos, isso é mais comum do que parece no ministério de Jesus. Ele agindo como se ele não fosse fazer alguma coisa e em vendo a fé da pessoa fazendo em seguida. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Ou vocês se lembram que em Caná da Galileia, no mesmo local em Caná da Galileia, onde ele havia transformado água em vinho, havia um oficial de Cafarnaum que estava com seu filho doente,
que foi pedir ajuda a Jesus e num primeiro momento parecia que ele não faria, e quando o homem insiste, Jesus vai lá e diz: seu filho viverá. Ou mesmo em Mateus 15, quando aquela mulher cananeia chega para Jesus: Jesus, Senhor, me ajude. E Jesus diz: não foi para isso que eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos, não é? E essa mulher responde: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, eu sou um cachorrinho que não merece o tratamento dos filhos, mas pelo menos as migalhas. E Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Então, é mais comum do que parece esses momentos no ministério de Jesus, em que parece que ele não vai fazer, em que ele dá uma resposta parecendo que ele não vai fazer, mas de alguma forma a fé da pessoa o move a fazer aquilo. E eu acredito que é o que está acontecendo aqui no casamento em Caná da Galileia. Então o que acontece? Qual é então a resolução que Jesus dá? Versículo 6. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Essa é a minha versão, Nova Almeida, atualizada. Talvez vocês que têm as Almeidas mais old school, né? Mais reformada, né? Provavelmente está escrito que ali estavam 6 talhas de pedra, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Eu acho que eles traduziram de maneira diferente, justamente porque esse nome é feio e difícil de pronunciar, não é? Mas a medida provavelmente era de mais ou menos 30 a 40 litros, uma metreta. Então 30 a 40 litros é algo por volta de 100 a 120 litros, entre 90 e 120 litros cada um dos potes de pedra, né? Então 6 potões de pedra assim, que continham água que era usada não para beber nem nada, mas era usada para purificação. Purificação que era um costume comum. O povo de Israel, que tinha uma religião que, lógico, Deus a instituiu assim, para que eles soubessem separar o santo do profano, para que eles entendessem a necessidade da purificação. Havia rituais de purificação, claro, rituais que foram complexificados e adulterados ali pelas religiões da época, com certeza, mas era comum da parte deles. Lembram o que aconteceu em Marcos 7? Os fariseus acharam ruim que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, não é? Porque era necessário que houvesse ali o ritual de purificação, segundo eles. Pois bem, era para isso que aqueles potes estavam ali. E aí Jesus diz no verso 7, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. O contexto sugere, então, que os potes não estavam cheios. E se os potes não estavam cheios, porque Jesus disse, né? Encham-nos, né? Encham todos esses potes, e eles os encheram totalmente. Como é que enche? Na época tinha água encanada? Como é que enche os potes então? Do poço, né? Então vejam, eles foram lá, eles buscaram a água do poço, encheram todos os potes. Eles sabiam que nenhum deles tinha vinho. Eles viram porque foram eles que pegaram a água. Eles sabiam que o que tinha ali era água, correto? Eles tiveram todo o trabalho. E aí o versículo 8 diz, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Sabe que daí uma dificuldade na interpretação desse milagre, né? Diferente de outros milagres, que normalmente vem com alguma lição de Jesus, esse aqui é meio do nada. Tipo assim, cadê o milagre? Cadê? Já é vinho, já. Acabou. Do 7 pro 8 já é vinho. No 9 o pessoal já está bebendo. Se você pega, por exemplo, o milagre de Jesus, quando ele cura o cego, em João capítulo 9, a lição era dizer, depois, né, aquilo foi usado como lição para dizer que os fariseus eram cegos espiritualmente, não é? Ou então, quando você pega a ressurreição de Lázaro, Lázaro sai para fora. No capítulo anterior, Jesus havia dito que as ovelhas dele conheciam a voz dele e ele as conhecia por nome. Todos os milagres de Jesus têm alguma conexão com alguma lição. Esse aqui não. Pega ali a água, leva para o mestre-sala, né, o responsável pela festa, acabou, já era vinho. Cadê? O MacArthur que fala, né, não teve nem Jesus falando vinho, nada. Já era vinho, já tinha virado vinho, né? Aí versículo 9, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo esse vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Então, os serventes sabiam de onde tinha vindo o vinho. Acabei de pegar água ali no poço, enchi aqui as talhas, eu sei de onde veio, só não sei como é que virou vinho. O mestre-sala não sabia de onde tinha vindo, ele não sabia, para ele era só um vinho que estava ali, certo? Verso 10, ele disse, todos costumam servir primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, falando para o noivo, né? Guardou o melhor vinho até agora. E
assim, é assim mesmo, né, que acontece. Quando o pessoal te visita na sua casa, não é assim que acontece também? Você prepara aquele prato maravilhoso, né, e aí a pessoa come. Aí tudo depende do quanto tempo a pessoa vai ficar lá, né? Acabou o prato, conversou um pouco, esfriou, você vai lá e esquenta. Vamos esquentar um pouquinho a comida, tá com fome ainda? Acabou, você fala, tem um bolinho de ontem aí, quer o bolinho de ontem? Se você quiser também provar de sobremesa e tal. Aí vai caindo a qualidade do que você oferece, né? Aí chega uma hora... né? Então, aí chega uma hora que você fala, cara, esse pessoal não vai embora não, só tem bolacha. Não tem mais nada para oferecer, correto? Exatamente, isso em 3 horinhas, 4 de visita. Imagina uma festa de 7 dias. Meu Deus, acabou o vinho. Acabou o vinho. Pois bem, diz ele que era o melhor vinho que eles tinham provado, não é? Irmãos, isso que Jesus fez aqui, eu gosto muito de ouvir o professor Adalto Lourenço falando cientificamente sobre as coisas da Bíblia, e o que Jesus fez aqui, por incrível que pareça, tem algum fundamento científico, não é claro que é milagroso, mas você consegue comentar a respeito disso cientificamente, do que Jesus fez. De acordo com o professor Adalto Lourenço, né, e do que a gente aprende na escola, a água, o que é água? A água é um conjunto de moléculazinhas, cada uma formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, né? H2O. E aí você pega o vinho, tem outras coisas, tem carbono, tem nitrogênio, tem várias outras coisas naquela molécula, né? O que Jesus fez, de acordo com Adalto Lourenço, foi criar um pequeno reator atômico com reação termonuclear para arrebentar os átomos, certo? Separar tudo, os prótons, os nêutrons, os elétrons, reestruturar para fazer carbono, nitrogênio, juntar tudo e fazer o vinho. E aí a energia necessária para isso em 6 talhas de água seria equivalente à que é produzida pelas mais de 200 bilhões de estrelas na Via Láctea em um dia. Cientificamente explicável? Sim, é fusão nuclear. Agora, plausível de acontecer assim? Dá pra simplesmente pegar e fazer? Somente se aquele quem fez for o verbo por meio de quem tudo que foi feito se fez. Somente se aquele que fez foi o verbo que não só criou a vida, mas faz manutenção da vida e administra tudo pelo poder da sua palavra. Somente ele poderia pegar essas moléculas aí de H2O e transformar sem muita dificuldade, fazer ali um reatorzinho nuclear e sem muita dificuldade transformar num vinho que a Góes ficaria anos tentando fazer experimentos para produzir e não conseguiria, certo? Eu que não bebo nada, fiquei lendo esse texto e estudando esse texto para preparar esse sermão e falava, esse eu queria ter provado. Sinceramente. E aí o verso 11, depois de feito o milagre e todos estarem plenamente servidos, o verso 11 diz assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vocês se lembram uma vez na escola bíblica nós comentamos sobre aquele recurso de escrita hebraica, o inclusio, em que você tinha um comentário no início, um comentário no final, igual, aí você sabia que tudo que havia no meio tinha a ver com aquele tema? Pois bem, verso 1 fala sobre Jesus ter ido para Caná da Galileia, verso 11 também, Caná da Galileia, o que dá a ideia de que João tinha a intenção de que nós entendêssemos que tudo que acontece no meio desses versículos foi ali, em Caná da Galileia, pertinho de Nazaré, uma cidadezinha ainda menor do que Nazaré. Foi onde aquele que até os 30 anos havia vivido como uma pessoa comum, alguns atributos especiais com certeza, nunca desobedeceu os pais, né? Era mais inteligente que os mestres da lei, não falava palavrão, né? Então, assim, é claro que Jesus tinha seu destaque pela sua piedade, mas até ali ele poderia passar por um homem piedoso, um grande homem piedoso e muito inteligente, como qualquer outro que fosse muito piedoso e muito inteligente, mas ali ele mostrou que ele era mais do que aquilo. Ali foi o primeiro dos sinais dos quais João fala que ele escreveu para que as pessoas crescem que ele era o Messias. Qual era o objetivo do Evangelho de João? Para que nós lêssemos e crêssemos que ele era o Cristo, Filho de Deus. E isso aconteceu nessa ocasião. Imagine João registrando isso. Ele diz que ali ele manifestou a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E os seus discípulos, João falando, no meio dos quais eu estava, porque eu estava aqui, né? O texto de João 1 sugere que o evangelista, o apóstolo João que escreveu, ele poderia estar ali no meio, entre os discípulos chamados. Então, ali nós cremos, ali nós vimos e ali nós cremos.
Mas os discípulos já haviam seguido Jesus, eles já não criam nele? Não criam, em alguma medida eles criam, claro que sim. Mas vejam, o que aconteceu com os discípulos, e o próprio João Calvino fala sobre isso, é mais ou menos o que acontece na nossa caminhada cristã. Nós cremos quando somos salvos, mesmo aquela fé sendo muito pequena. Mas à medida que nós vemos as obras do Senhor, nós cremos mais. Na medida que nós aprendemos a respeito do Senhor, nós cremos mais. E naquele momento, aqueles discípulos que já haviam crido, qual foi o testemunho deles? No capítulo 1, Natanael disse, o Senhor é o rei de Israel. O Senhor é o Filho de Deus. Não é? O André vai chamar seu irmão Simão e diz, encontramos o Messias. Eles já haviam crido. Mas aqueles creram mais ainda. Aqueles viram um milagre acontecendo na frente deles. E a fé deles foi sendo maturada e continuou sendo maturada ao longo de toda a caminhada deles com Jesus. E este é o primeiro milagre que Jesus fez. Transformar água em vinho, criar ali um pequeno reator nuclear para transformar água em vinho numa festa de casamento. E aí eu gostaria de fazer alguns comentários finais a respeito desse texto para que nós pudéssemos sair daqui com aplicações pessoais. Irmãos, repare que esse texto, ele encerra dizendo que ali Jesus manifestou a sua glória. Portanto, o texto não tem de maneira nenhuma o objetivo de exaltar a glória de Maria, dos discípulos, ou mesmo do milagre. O objetivo do milagre era que a glória de Jesus fosse ali manifesta. E o objetivo de Jesus em tudo aquilo que ele fez no seu ministério de sobrenatural era para que a glória dele fosse de alguma forma manifesta. E assim também o objetivo de Jesus em tudo que ele faz em nossas vidas não é de maneira nenhuma exaltar aquilo que ele nos dá ou nos exaltar por termos sido alvo daquilo que ele fez, mas exaltar sempre o nome dele. Esse é sempre o objetivo das ações de Jesus, que ele manifeste a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, e nós creiamos que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é o objetivo da ação de Jesus. Um outro comentário a respeito desse texto, e que eu acho que é importante dizer, é significativo o fato de Jesus ter decidido fazer seu primeiro milagre numa festa pública de casamento. Isso aponta, com certeza, se não, talvez Jesus não tivesse escolhido esse local, isso aponta para a sacralidade do casamento. Havia um problema numa festa pública de casamento e Jesus se sentiu impelido a resolver aquele problema. Isso mostra que não só a união entre um homem e uma mulher é importante, como também o testemunho público, ou o que nós chamamos de casamento, ou uma união diante de todo mundo, que não é tomada só entre o casal, e o casal vai lá e mora junto. Não, aquele testemunho público do casamento era importante, Jesus agiu ali. Então isso aponta para a sacralidade do casamento, e aponta também para a importância do testemunho público daquele casamento. Por isso a ênfase dos cristãos em dizerem, por causa disso aqui, por toda a teologia bíblica a respeito de casamento, de dizerem que casamento não é somente a decisão que você toma, você vai lá e mora junto. Não, precisa haver um compromisso civil diante da comunidade de que aquilo é algo indissolúvel diante de Deus e diante dos homens. A importância da sacralidade do casamento. Um outro comentário que eu gostaria de dar a respeito deste texto é: eu fiquei refletindo muito a respeito do primeiro milagre de Jesus ter sido numa festa. E nesta festa, a resolução daquele problema prolongou a alegria. Irmãos, o movimento reformado ele cresceu muito no Brasil, e ele cresceu em reação a heresias que são contadas por ali, né, esses movimentos triunfalistas, que dizem que Deus existe para te fazer feliz, e Deus existe para te dar glória, e Deus existe para fazer tudo por você. E o movimento reformado, no afã de se fazer bíblico, veio em reação a isso. E está certo. Realmente, o objetivo final de Deus é glorificar o nome dele, sim. E aquilo não necessariamente implica na nossa felicidade, alegria e conforto o tempo inteiro, é claro que sim. Mas me preocupa um pouco, eu posso falar pela nossa igreja que eu vou tomar esse cuidado para que isso não aconteça. Me preocupa um pouco que às vezes o movimento reformado fala, não vai falar isso em palavras, mas dá um tom de como se a gente, para alegrar a Deus, a gente necessariamente tivesse que viver uma vida sofrida. Porque aí você alegra a Deus. Você tem que sofrer porque quem tem que estar feliz é Deus. Então você sofre e Deus fica feliz, certo?
Como se em nenhum momento o objetivo de Deus naquilo que Ele faz fosse nos trazer alegria. Mas vejam, Paulo não diz aos filipenses, alegrem-se, alegrai-vos. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Sejam felizes, alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E Jesus, quando faz um milagre aqui nessa festa, Ele faz de forma a prolongar a alegria daquele evento. Ele prolongou. Veja, Deus ele não quer que você seja triste para mostrar que a sua prioridade é servi-lo acima da sua felicidade. Então você é triste. Não. Ele quer que você encontre felicidade no lugar certo. Ele quer que você encontre a felicidade nele. Como nesta festa a alegria foi encontrada naquilo que ele faz. E que a sua felicidade traga glória ao nome dele, como nesta festa a alegria daquele povo trouxe. Alegria ao nome dele. Então, a nossa felicidade é em detrimento da glória de Deus? Jamais. Glória de Deus prioridade, mesmo diante do nosso sofrimento. Mas o seu sofrimento não é sagrado, não. Você pode sofrer sem estar glorificando a Deus. E na medida que você puder reconhecer em Deus alegria, então você tem um motivo piedoso para se alegrar. Alegrar-se com a glória do Senhor. E o último comentário é que, como eu disse para vocês, irmãos, a não preparação deste noivo para essa festa e o fato de ter faltado vinho, aquilo poderia ser um problema sério para ele, diante da família daquela noiva. Isso poderia ter dado um problema muito grande, porque mostraria que ele não estava preparado para prover para a noiva dele, é claro. Mas Jesus, irmãos, ele é o contraponto, o oposto, a antítese do noivo que não se preparou direito. Vejam, eu posso falhar como marido em tratar a minha esposa da maneira como a palavra diz que eu tenho que tratá-la, em prover para minha esposa e para os meus filhos da maneira como a Bíblia me ordena. Eu posso falhar, eu sou pecador, eu sou falho. Este noivo, tudo indica que este noivo de João capítulo 2 falhou em preparar aquela festa e o vinho faltou. Mas vejam, Jesus ele é a antítese disso. Como vocês sabem, Jesus é o noivo da igreja. E quando chegar a hora do banquete, nada terá faltado. Absolutamente nada. O Cordeiro de Deus, o noivo da igreja, está adornando ela e vai prover para ela de maneira que o noivo de João capítulo 2 não foi capaz. E que eu, como esposo, não sou capaz. Não sou. Vai chegar o momento das bodas do Cordeiro e nada vai faltar. Não faltará o vinho, não faltará nada. Porque Jesus ele é o noivo perfeito. O noivo que não falha e não deixa faltar absolutamente nada daquilo que é importante para a sua noiva. E quando as bodas acontecerem, a sua noiva estará plena, completamente adornada. E absolutamente nada faltará naquele banquete. Nada. Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia. E a Santa Ceia, que é uma antecipação, um memorial daquilo que o nosso Senhor fez por nós da cruz, um sacramento que aponta para aquilo que acontecerá no futuro, as bodas do Cordeiro. E que quando nós estivermos comungando hoje na Santa Ceia, como crentes em Cristo Jesus e obedientes a uma ordem que Ele deu, nós nos lembremos daquilo que Ele fez por nós, não tendo deixado faltar absolutamente nada naquela cruz, não tendo derramado uma gota sequer de sangue em vão, e daquilo que ainda acontecerá, quando a noiva de Cristo estará completa, completamente adornada e pronta para as bodas com seu noivo. Vamos orar?